Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de falar brevemente a respeito dos primeiros clássicos da matemática chinesa. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like. Aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas ou mesmo apresentando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que tenha curiosidade a respeito da parte histórica da matemática. Além disso, vou pedir para que você clique no sininho, se inscreva e ative as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo desse vídeo, em particular, é falar um pouco a respeito da matemática chinesa. Mas como nós falamos de matemática chinesa, nós estamos considerando um período muito longo. Portanto, eu vou apresentar que período é este, mas eu vou focar aqui inicialmente nos clássicos da matemática chinesa. Ou seja, vou me concentrar nos textos mais antigos da matemática chinesa. Portanto, sem mais delongas, comecemos a nossa conversa. O nome China se refere a uma região unificada sob o comando de um governo central cuja extensão geográfica variou nos últimos 4.000 anos. Em particular, eu vou começar a falar a respeito desses governos. Esses governos são definidos através de dinastias. A primeira dinastia que está registrada na história da China é a dinastia Shang, que durou dos séculos 16 a 11 a.C. Os Shang controlaram a região setentrional da China atual, ou seja, o norte da China, e eles tinham um grande império comercial. A segunda dinastia que por lá apareceu e governou a China foi a dinastia Zhou, entre os séculos 11 a 8 a.C. A dinastia Shang, que estava governando a China até o século 11 a.C., foi conquistada por um povo vindo da região noroeste, conhecido como Zhou. Os filósofos chineses Confúcio, Mêncio e Laozi, ou seja, os filósofos mais conhecidos chineses, viveram e ensinaram nos séculos de desordem que ocorreram após a queda da dinastia. Ou seja, no momento em que ocorre a queda da dinastia Zhou, há uma grande convulsão política e social. E é nesse período que os ensinamentos de Confúcio, Mêncio e Laozi começam a se popularizar. Um terceiro período a se destacar na história da China é o período dos estados combatentes, que durou entre 403 a 221 a.C., e a dinastia Qin, que durou de 221 a 206 a.C. O estado de guerra foi praticamente contínuo durante os séculos 4 e 3 a.C., mas na segunda metade do século 3, o estado de Qin, localizado na fronteira noroeste da China, derrotou seus rivais e passou a governar a região toda. O nome China é derivado de Qin. A quarta dinastia que veio governar a China foi a dinastia Han. A dinastia Han durou de 206 a.C. a 220 já na era cristã. Após a morte do imperador Qin, a China foi conquistada por um povo conhecido como Han. Eles expandiram a região para o sul, onde é o Vietnã atualmente, e estabeleceram uma colônia na península da Coreia. Durante este período, houve um intercâmbio cultural entre chineses e índios, ou seja, os habitantes da região do rio Indo, que fica onde está a Índia e o Paquistão, e este intercâmbio resultou na introdução do budismo na China, bem como de textos astronômicos e matemáticos. A dinastia que governou a China em seguida foi a dinastia Tang, entre os séculos 7 e 8. A dinastia Tang foi um período de muito investimento científico, e inclusive foi nesse período que a impressão em bloco apareceu. Logo em seguida, nós destacamos a dinastia Song, que governou entre 960 e 1270, e essa dinastia veio logo após um período de desordem depois do final da dinastia Tang. Este período de desordem, que novamente houve um estado de guerra, terminou com a ascensão ao poder do primeiro imperador Song.
Há o renascimento aqui do confucionismo, suplementando seu ensino moral com especulações metafísicas. E foi nesse período que surgiram os primeiros tratados de química, zoologia e botânica, bem como foram observados grandes avanços na álgebra. A dinastia Song iria se encerrar somente no século XIII, com a derrota para os descendentes mongóis de Gengis Khan. Como os mongóis eram muçulmanos, a China passou a fazer intercâmbio cultural com o mundo islâmico, e foi nesse período que Marco Polo, o famoso navegador, fez a sua viagem para o Oriente. Após a expulsão dos mongóis da China no século XIV, surgiu a dinastia Ming. O primeiro imperador Ming foi o responsável por repelir os invasores mongóis da China. E durante este período, ocorreram investimentos científicos. Contudo, essa dinastia isolou a China do restante do mundo conhecido. Apesar disso, alguns padres jesuítas foram à região buscando converter seus habitantes para o cristianismo. Mas é necessário ressaltar que esses padres sofreram oposição dos imperadores Ming. A dinastia Ming terminou na metade do século XVII com a conquista dos Manchus. Os Manchus, ou a dinastia Qing, ela durou de 1644 até 1911, portanto, em termos históricos, até ontem. E, depois de 2 séculos de prosperidade, a dinastia Qing foi atacada por povos estrangeiros que buscavam controlar as suas rotas comerciais. Desses conflitos, destaca-se a Guerra do Ópio, ocorrida na metade do século XIX, contra os britânicos, em função do comércio de ópio. Dali em diante, o poder dos Manchus começou a diminuir, culminando com um colapso em 1911. Foi nessa ocasião que compareceu e foi declarada a República da China. E por fim, já no século XX, o estabelecimento de uma república na China não sufocou nem a inquietação social e nem a insatisfação da população, o que gerou protestos por muitas décadas. Os chineses sofreram sobremaneira com a invasão japonesa durante a Segunda Guerra Mundial e, embora a China fosse considerada uma das maiores potências quando da fundação da ONU em 1946, a Revolução Comunista de 1949 conduziu o líder dessa revolução, Chiang Kai-shek, para a ilha de Taiwan. Atualmente, a China está empenhada com extensas trocas culturais e comerciais com países ao redor do mundo. Ainda, o país foi a sede do Congresso Internacional de Matemáticos em 2002, e seus estudiosos contribuíram para o avanço da matemática, e os estudantes chineses costumam ser bem recebidos em quase todos os países do mundo. Então, após esse resumo da história da China, e é um resumo bem sucinto, nós vamos dar uma olhada então no desenvolvimento matemático. A matemática começou a ser estudada pelos chineses há mais de 2.000 anos. A sua origem está associada ao surgimento dos primeiros livros de matemática. Acredita-se que isso tenha ocorrido antes de 213 a.C., pois neste ano o imperador Shi Huangdi mandou queimar todos os livros existentes. E aqui eu quero abrir um parênteses. O imperador Shi Huangdi não era nenhum obscurantista, não era nenhum negacionista, não era nada desse tipo. Na realidade, ele mandou queimar livros porque ele queria que o seu governo fosse lembrado pelo governo no qual tudo aconteceu. E se tudo acontece, queimar livro também está dentro dessas coisas que deveriam acontecer. É só por isso. Alguns livros foram reconstituídos após seu governo, de onde se recuperou os clássicos matemáticos chineses. Este trabalho existe somente numa tradução para a língua inglesa e contém alguns comentários para aqueles que não são familiarizados com a linguagem chinesa. Durante a dinastia Tang, um sistema educacional padronizado foi criado para o treinamento de trabalhadores civis, baseado em textos literários clássicos e científicos da época. Os trabalhos listados a seguir se tornaram parte de um currículo matemático chamado Suanjing Shishu, 10 clássicos matemáticos canônicos, que na prática eram 12. Os textos em particular abordavam matemática, astronomia, além de problemas de aritmética e administração civil. Inclusive, uma coisa que eu quero destacar, que eu vou usar muito ao longo desse vídeo, é que eu vou dizer o termo em chinês e a tradução que isto ganhou na Europa, mas necessariamente não significa uma tradução literal.
O tratado de matemática chinesa mais antigo conhecido é Zhoubi Suanjing, cujo título na tradução em inglês é Aritmética Clássica do Gnomo e dos Caminhos Circulares do Paraíso. A tradução literal para Suanjing é tratado matemático ou manual matemático. Por isso, esse termo aparecia na maioria dos trabalhos matemáticos antigos. E de acordo com a tradição chinesa, acredita-se que ele foi escrito durante a dinastia Zhou, entre 1025 e 771 a.C. Contudo, especialistas indicam que ele foi escrito por volta do século I a.C. E o comentarista Zhao Xuang, que escreveu a versão que conhecemos, viveu por volta do século III da era cristã. E aí na sua tela você está vendo uma imagem desse texto original. Entretanto, os dados astronômicos que foram registrados nesse tratado podem ter sido obtidos por observação ao longo de séculos e, portanto, eles deveriam ter sido conhecidos bem antes da escrita desse texto. A astronomia estudada pelos chineses nesta época buscava regular o calendário e providenciar algum método de adivinhação, que é o que nós chamamos hoje de astrologia. O segundo objeto de estudo deste livro era o levantamento de edificações civis. Portanto, a matemática desenvolvida era voltada para aplicações. Apesar disso, o prefácio aponta que a motivação para a escrita deste texto está na busca de compreender o mundo que nos cerca. Ou seja, apesar da matemática desenvolvida no texto era ser basicamente aplicada, o objetivo do livro era combater a ignorância e para isso era necessário inserir o conhecimento. Outro tratado matemático relevante é o Jiuzhang Chuanshu, 9 capítulos da arte matemática, que está em partes traduzido para o inglês. Esse texto é chamado de Tratado Clássico da Matemática Chinesa, porque as suas ideias influenciaram por séculos os avanços matemáticos na Coreia e no Japão. E neste livro são apresentados 246 problemas aplicados que podem ser utilizados tanto para o ensino de matemática quanto para a análise da administração civil, sendo similar ao papiro de Hind que os egípcios utilizavam. Não há uma explicação do porquê esse livro foi escrito, mas tudo indica que era um texto de treinamento envolvendo o cálculo de áreas, unidades de medidas, frações e proporções. Ainda, ao analisarmos a parte algébrica deste livro, a imagem dele está aí na sua tela, nós percebemos que alguns problemas levam a sistemas de equações lineares. Outro tratado importante, e a imagem dele já está na tela, é o Sunzi Suanjing, a matemática clássica de Sunzi. E aqui eu quero fazer um reparo, porque Sunzi é conhecido também pela alcunha de Sun Tzu, e muitas pessoas associam o autor deste livro erroneamente ao autor de um livro chamado A Arte da Guerra. Na realidade, o Sun Tzu, ou Sun Zi, que escreveu esse tratado de matemática, era um homônimo do autor de A Arte da Guerra, não eram a mesma pessoa. Este texto foi escrito vários séculos depois de Jiuzhang Suanshu. No seu prefácio, o livro apela para a universalidade da matemática, bem como seu papel enquanto ciência capaz de auxiliar no governo civil. Ainda, a matemática é vista como parte da filosofia chinesa e está entre as 6 artes fundamentais, que eram decoro, música, arco e flecha, caligrafia, carruagem e matemática. O livro considera a parte prática da matemática ao considerar o uso de compassos e gnomos para edificações. Gnomos era uma técnica hindu para medir a altura do Sol em relação a uma determinada vara. Ou eu poderia utilizar isso então para a construção de paredes. Bem como a aritmética voltada para o cálculo de pesos e medidas. Ainda, o livro considera o treinamento mental com técnicas matemáticas, e este treinamento seria destinado a um grupo de iniciados, tendo um caráter mais místico. Portanto, é aqui que nós observamos pela primeira vez a sementinha de que a matemática deveria ser destinada a seres iluminados, que é a ideia de que, na realidade, somente pessoas absolutamente capazes poderiam aprender matemática. Aqui nós já vemos resquícios históricos dessa ideia. A queda da dinastia Han no século III deu origem a 3 reinos distintos na China atual. No reino de Wei, ao norte da China, um matemático chamado Liu Hui, que viveu entre 220 e 280, escreveu um comentário em Jiuzhang Suanshu.
Esse capítulo é dedicado ao Teorema de Pitágoras, tal qual conhecemos hoje. E o livro escrito por ele, Haidao Zhuangjing, que é Matemática Clássica das Ilhas Marítimas, mostra como usar triângulos retângulos para determinar distâncias inacessíveis. Já no século V surgiram dois matemáticos excepcionais, Zhu Songjing, que viveu entre 429 e 501, e seu filho Zhu Zheng, que viveu entre 450 e 520. Ambos eram geômetras e eles utilizaram um método muito similar ao princípio de Cavalieri para determinar o volume de sólidos limitados por superfícies curvas. Zhu Zhongzi escreveu Zuishu, método da interpolação, que se tornou parte então do currículo clássico da época. Entretanto, este livro era considerado bastante difícil e posteriormente ele foi retirado do currículo clássico por ser considerado difícil demais e acabou se perdendo. Zhu Zheng trabalhou na mesma área e teve um filho que também se tornou matemático. No século XIII, destaca-se Yang Hui, que viveu entre 1238 e 1298. Este matemático escreveu Shangji Jiuzhang Xuanfa, que é Análise Detalhada das Regras Matemáticas de Jiuzhang Xuanshu, um trabalho de 12 capítulos que expande o livro original. Em 1274, ele escreveu dois livros que formam o Yang Hui Xuanfa, cuja tradução é Métodos Computacionais de Yang Hui, no qual ele discute não apenas a matemática, mas ele discute a pedagogia. E aqui é a primeira vez que nós vemos um matemático preocupado com o ensino da matemática. Na realidade, Yang Hui anota que não basta você apenas saber a matemática, é necessário saber como você vai ensiná-la, e ele expressa essa preocupação neste livro. Ao final da dinastia Ming, o administrador governamental Sheng Dawei, que viveu entre 1533 e 1606, ou seja, no século XVI, escreveu Xuanfa Tongzong, cuja tradução em inglês ficou Fonte Geral de Métodos Computacionais. Este livro continha cerca de 600 problemas envolvendo vários tópicos, incluindo o uso de ábaco, e aí você está vendo na sua tela a imagem de um ábaco, e quadrados mágicos. Os padres jesuítas, por sua vez, que viajaram para a China no século XVI, trouxeram textos matemáticos consigo, tais como Elementos, sendo que parte desses textos foi traduzida para o chinês. A versão de Elementos que chegou à China era uma tradução latina feita pelo padre Christopher Clavius, que viveu entre 1538 e 1612. Clavius, em particular, é o responsável pelo calendário gregoriano que nós utilizamos hoje. Embora o Papa Gregório tenha instituído esse calendário, foi Clavius quem o determinou. E essa versão de Elementos traduzida por Clavius está conservada até hoje na Biblioteca de Pequim. O livro despertou o interesse dos chineses por ser a base da astronomia ocidental e, portanto, seria útil para o estabelecimento do calendário, que era um dos objetos de estudo dos chineses, bem como para a determinação de eclipses. Ao analisar uma edição de Euclides comentada por Du Zizheng do século XVII, nós vemos que o autor retém a forma lógica de Euclides e negligencia provas. Ele também tentou mesclar os clássicos tradicionais chineses com trabalhos importados da Europa. Porém, a matemática europeia aqui suplementou sem substituir a matemática que já existia. Ou seja, os chineses aproveitaram aquilo que eles desconheciam da matemática europeia, da matemática grega, da matemática hindu, ao mesmo tempo que não abandonaram a matemática que eles já produziram. Kangxi, que viveu no século XVII, o primeiro imperador Manchu, era fascinado por ciência e insistiu para ser ensinado pelos padres jesuítas Jean-François Gerbillon e Joachim Bouvet, que estavam na China por volta de 1680. Foi neste período que a França, Espanha e Portugal começaram a disputar a influência sobre o Oriente, e os jesuítas lecionavam para o imperador por cerca de 4 horas por dia. Durante o século XIX, houve um intercâmbio de ideias entre o Ocidente e o Oriente, e por volta de 1850, o matemático Li Shanlan traduziu muitos textos europeus para o chinês. E já no século XX, os chineses começaram a marcar território na matemática, se especializando em diversas áreas, tais como análise funcional.
Apesar dos fatos históricos deste século, e por fatos históricos eu quero dizer as duas guerras mundiais, a Guerra Fria, a Revolução Comunista, apesar disso tudo, o intercâmbio de conhecimento continuou. Ou seja, mesmo com a inquietação social e com a convulsão social vivida pela China, seja por causa de um evento externo ou por causa de um evento interno, o intercâmbio de conhecimento da China com outros países permaneceu da mesma forma. Com isto posto, então vamos dar uma olhada mais detalhadamente naquilo que os textos clássicos chineses traziam. Então a primeira coisa que eu quero apresentar é como era o sistema de numeração chinês. Diferentemente dos egípcios, os chineses, a partir da dinastia Shang, usavam varas para representar numerais. Os egípcios tinham um símbolo para cada número. Já os chineses usavam varinhas ou barras para representar numerais. E aqui na tela você pode enxergar que aqui eu estou vendo o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí você está vendo duas linhas porque aí depende muito da orientação que eles escreviam o texto. Então, se eles estivessem escrevendo números em formato de coluna, então os símbolos que eles utilizavam eram os da primeira linha. Se fosse escrever direto no formato de linha, os símbolos que eles utilizavam eram da segunda linha. Para registrar esses números, eles utilizavam um quadro de contagem. O quadro de contagem basicamente era um quadro dividido em quadrados, de modo que cada coluna ou cada linha, a depender novamente da direção da escrita, representasse um número. E para fins de cálculo, as linhas eram potências de 10 e os espaços vazios eram 0. O uso do círculo ou de algo ovalado para representar o zero só viria mesmo no século XIII. E, para indicar números positivos e negativos, eles utilizavam a cor preta para indicar os negativos, que eles chamavam de Fu, e indicavam o positivo, que era chamado de Sheng, com a cor vermelha. E esta ideia data do século IV. Então, se de repente eu estivesse querendo escrever o número 16, e estou escrevendo em coluna, só para ficar claro como é que é essa ideia do quadro de contagem, eu escreveria assim: 6, que era uma unidade, e uma coluna. E aqui estaria então os quadrados separando. Então, aqui seria equivalente a 10, e aqui seria equivalente a unidade. Então, 10 mais 6, 16. Uma dúvida que pode pairar é a seguinte: imagine que eu esteja escrevendo da esquerda para a direita. Como é que eu vou diferenciar alguns números? Por exemplo, o 4 do 22. Então, para ter certeza de que não havia nenhum problema na escrita quando eu estivesse escrevendo da esquerda para a direita, se eu quisesse escrever 22, eu escrevia assim: 2 para indicar duas dezenas e duas unidades. E quando eu quero escrever o 4, aí eu uso as 4 barrinhas. Ou seja, eu fazia essa inclinação, eu mudava a orientação só do símbolo para indicar que no fundo eu estava utilizando uma potência de 10. O que de fato já traz a ideia de um sistema de posicionamento. O Sun Zi Xuanjing apresenta um procedimento para simplificar frações equivalente ao algoritmo euclidiano para determinar o MDC. Então, como é que de fato ele fazia este procedimento? Então, imagine que eu tenho a fração 15 por 70 e eu quero simplificar. Simplificar, como sabemos hoje, é dividir tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo número. O que ele fazia era o seguinte: você vai pegar o maior número, que é 70, e vai subtrair o menor, 15. Então, 70 menos 15 dá 55. 55 é maior que 15, então subtrai de novo. Isso dá 40, que é maior que 15, subtrai de novo. Isso dá 25. Que é maior que 15, subtrai de novo. Isso dá 10. Como 10 agora é menor do que 15, aí eu faço 15 menos 10. Isso dá 5. Como 5 é menor do que 10, agora eu faço 10 menos 5. Deu 5. Quando o resultado dá igual, então este elemento eu vou utilizar então para simplificar aquela fração. Então eu simplificaria 15 por 70 por 5. E perceba que este método que eu descrevi é basicamente a mesma ideia que está inserida no algoritmo euclidiano para determinarmos o máximo divisor comum. Além disso,
o texto apresenta formas para somar, subtrair, multiplicar e dividir frações, bem como converter números mistos em frações impróprias. E a ideia do número misto era primordial para calcular a raiz de inteiros. Então, vou mostrar como é que era apresentada a raiz quadrada de números inteiros neste texto. Antes de apresentar o método da forma que era descrita, eu quero fazer uma observação só para que você compreenda exatamente o que está por trás desse método. Perceba o seguinte, imagine que eu tenho um número inteiro A, e aí eu quero calcular essa expressão, raiz de A mais R sobre 2 raiz de A. Essa expressão eu posso calcular da seguinte forma, raiz de A, vou deixar aqui, e eu vou racionalizar essa parcela. Então fica R raiz de A no numerador, 2 vezes raiz de A vezes raiz de A. Lembre-se que racionalizar é multiplicar pela raiz de A, tanto o numerador quanto o denominador, fica 2A. Colocando a raiz de A em evidência, então eu teria a raiz de A, 1, mais R sobre 2A. E, portanto, se eu for escrever isso tudo da mesma raiz, isso eu posso escrever como raiz de A, que multiplica 1 mais R sobre 2A ao quadrado. Se eu for agora desenvolver este binômio, isso é, raiz de A, que vai multiplicar o quadrado do primeiro, que é 1, mais 2R dividido por 2A, então eu posso escrever somente como R sobre A, mais R quadrado sobre 4A quadrado. E, portanto, se eu multiplico isso tudo por A, isso fica a raiz de A vezes 1, que na verdade é A, mais R sobre A vezes A fica R, mais R quadrado sobre 4A. E uma coisa que dá para mostrar utilizando série de Taylor é que o que está dentro dessa raiz é aproximadamente igual a raiz de A mais R. Imagine que eu tivesse que calcular a raiz de 355. 355 é um número que está entre 324 e 361. 324 é 18 ao quadrado. 361 é 19 ao quadrado. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é, se eu for tirar uma raiz, qual é a parte inteira dessa raiz? No caso de 355, a parte inteira seria 18. É 18 e alguma coisa. Então, quem seria este A? Este A, se eu passo aqui da origem da expressão, é o número do qual eu vou tirar a raiz. Então, se eu já sei que 355 é um pouco maior que 18 ao quadrado, este A eu vou adotar como centro 18 ao quadrado ou 324. E quem é este R? Ora, se eu estou querendo tirar a raiz de 355, eu estou comparando esse 355 com esse A mais R. Se esse A é 324, esse R só pode ser 31. Tendo observado isso, agora eu tiro a raiz. Então, a raiz de 355, olhando essa expressão aqui em cima, vai ser a raiz de 324, que é 18, mais R, que nesse caso é 31, dividido por 2 vezes a raiz de 324. Então, 2 vezes 18, que dá 36. E aí, como número misto, eu escrevo 18, 31, 36. Como é que este método foi apresentado? O método foi apresentado da seguinte forma. Essa parte algébrica não foi mostrada. Mas quando foi descrever o procedimento, o autor disse o seguinte. Eu vou pegar 355 nesse caso, ver qual é o menor quadrado perfeito que esteja mais próximo dele, no caso 324. Então eu já sei que a parte inteira é 18. Então aqui eu vou escrever a parte inteira 18. Aqui a diferença entre o número que eu estou extraindo a raiz e o quadrado dessa parte inteira. E aqui eu vou sempre multiplicar a parte inteira por 2. Então, vamos fazer mais um exemplo, só para mostrar como, de fato, o procedimento em si é prático, muito embora há um algebrismo bastante interessante por trás dele.
Então imagine agora que eu queira calcular a raiz de 57. 57 eu sei que é um número que está entre 49 e 64. 49 é 7 quadrado, 64, 8 ao quadrado. Então eu posso dizer que a raiz de 57 é aproximadamente 7, que é a parte inteira, vezes aqui, escrevendo em formato de número misto como uma fração. Aqui em cima vai estar um resto. Qual resto? 7 ao quadrado é 49. Então eu faço 57 menos 49. Isso dá 8. E aqui eu coloco sempre o dobro da parte inteira. 2 vezes 7, 14. Então está aqui calculada a aproximação para a raiz de 57. Era este o método apresentado. Perceba que até então eu abordei muito mais a aritmética chinesa, muito embora a motivação possa ser melhor vislumbrada com a álgebra. Mas quando a gente fala de álgebra, o que se entende no caso da matemática chinesa é o seguinte, que para resolver problemas cada vez mais complexos, a fim de obter uma quantidade desconhecida, nessa busca, você vai acabar fazendo uma sistematização das formas pelas quais nós podemos operar uma incógnita. A álgebra nasce no momento em que uma incógnita pode ser descrita apenas por suas propriedades. Eu não preciso saber quem é de fato. Existe aqui uma linha bastante tênue entre álgebra e aritmética, porque determinados problemas são resolvíveis sem usar símbolos para números desconhecidos, muito embora, quando eu faço isso, a resolução fique mais simples. Então, vou dar um exemplo de um problema assim. Vou pegar o problema 15 do capítulo 3 de Sun Zi Suanjing. Há, num local, um determinado número de carrinhos e pessoas. Dos carrinhos, 2 estão vazios. Se ficam 3 pessoas em cada carrinho cheio, não sobra ninguém. Se ficam 2 pessoas em cada carrinho, então sobram 9 pessoas. Quantas são as pessoas e quantas são os carrinhos? Então vamos olhar para esse problema. Este problema ele pode ser escrito através de um sistema 2 por 2. Então imagine que eu escreva como x um número de pessoas e o y um número de carrinhos. O exercício diz o seguinte: se eu pego o total de pessoas e distribuo 3 em cada carrinho, eu coloco 3 pessoas em todos os carrinhos que estão cheios, ou seja, eu desconsidero os carrinhos vazios. Como eu tenho 2 carrinhos vazios apenas, eu posso dizer que o número de pessoas são 3 pessoas para a quantidade de carrinhos que não estão vazios. Se eu tenho y carrinhos e apenas 2 deles estão vazios, então a quantidade daqueles que não estão vazios é y menos 2. Por outro lado, se eu pego o total de pessoas e distribuo pela quantidade total de carrinhos, eu coloco 2 pessoas em cada carrinho e ainda sobram 9. E, portanto, o que eu faria aqui é resolver esse sistema 2 por 2. E resolvendo esse sistema 2 por 2 facilmente, eu concluiria então que x precisa ser necessariamente 39 e que y então seria 15. Isso aqui é um sistema 2 por 2, um sistema bastante simples de ser resolvido. Por exemplo, para chegar no valor do y, basta igualar as duas expressões, já que eu estou com x isolado no primeiro membro das duas equações. Então isso é algo bastante simples de ser feito. A solução original apresentada diz o seguinte: olha só, para eu saber quantas são as pessoas e quantos são os carrinhos, eu faço o seguinte: eu pego a quantidade de carrinhos vazios, que são 2, e multiplico por 3. Isso dá 6. Aí eu somo com a quantidade de pessoas que sobram, quando eu te coloco 2 em cada carrinho, que dá 9. Então 6 mais 9, isso dá 15. E, portanto, eu tenho 15 carrinhos. E, se eu quero saber a quantidade de pessoas, aí eu faço o mesmo procedimento adotado nessa primeira equação. Se eu tenho 15 carrinhos, 2 são vazios, então eu tenho 13 carrinhos cheios, 3 vezes 13, 39. É isso que o autor indica. Fim. A pergunta que se faz é, tá, mas como é que ele viu que era isso aí que tinha que ser feito? O raciocínio para você chegar nessa expressão é um pouco mais elaborado. A ideia é a seguinte: imagine que você tem aqui uma quantidade de carrinhos. Vamos fazer com figuras, porque ele partiu pelo caminho pictórico para explicar isso. Então você vai distribuir 3 pessoas por carrinho. E assim por diante. Você vai chegar lá
no último carrinho cheio, acabou as pessoas. E aí você tem 2 carrinhos vazios, que são lugares que são fictícios, que eu estou indicando com a letrinha F. Portanto, a quantidade de pessoas são a quantidade de pessoas que você aloca nos carrinhos cheios, alocando 3 em cada, mais 6 pessoas fictícias, 6 vagas fictícias. Aí o que ele disse foi o seguinte: imagina que eu faça então a redistribuição disso. De que forma? Eu vou pegar essas vagas fictícias e vou mesclar com estes carrinhos que só tem pessoas que ele chama de pessoas reais. E aí a situação que eu vou ter é a seguinte. Então eu vou ter 6 carrinhos e que eu tenho 2 pessoas e uma vaga fictícia. Então eu tenho 6 carrinhos assim. Então aqui está o 6º carrinho. E o restante estaria completado com pessoas reais, tendo em vista que o número de vagas eu não alterei. Eu apenas alterei a forma como elas estão distribuídas. Aí o que o autor pensou foi o seguinte: bom, mas imagine então que agora eu vá eliminar uma vaga de cada um desses carrinhos. Então, se eu conto quantas vagas eu eliminei no final, eu terei concluído quantos carrinhos eu tenho. Perceba o seguinte: quando eu elimino uma vaga de cada carrinho, no fundo eu estou distribuindo as pessoas nos carrinhos, 2 em cada carrinho. Portanto, eu sei que aqui sobram 9 pessoas. Então já teria 9 pessoas sobrando na hora que eu faço essa distribuição. Mais as 6 vagas fictícias que estavam distribuídas. Então são 15 carrinhos. É assim que ele chega na quantidade de carrinhos. A partir daí, ele conclui então quantas pessoas ele tem no total, da mesma forma que eu observei antes. Ainda no campo da álgebra, nós podemos falar um pouco a respeito de divisibilidade de inteiros. A divisibilidade de inteiros também era estudada em Sunji Xuanjing. E o estudo dessa divisibilidade contém a essência daquilo que hoje chamamos de teorema chinês dos restos. O problema que dá origem a esse teorema é o seguinte: eu estava procurando um inteiro que deixa resto 2 quando eu divido por 3, que deixa resto 3 quando eu divido por 5 e que deixa resto 2 quando eu divido por 7. Na resolução deste problema, eu não vou apresentá-la aqui porque ela é bastante elaborada, mas na resolução deste problema, você percebe que ali está a essência do teorema chinês dos restos. Ou seja, se você generaliza do ponto de vista algébrico essa ideia, você acaba demonstrando o teorema chinês dos restos. O nome deste teorema só seria dado no século XIX, mais precisamente em 1852, quando o missionário britânico Alexander Wiley escreveu um artigo no North China Herald, que era um jornal de publicações de assuntos matemáticos. Um outro clássico que merece destaque quando nós estamos falando da matemática chinesa clássica é o Jiuzhang Suanshu. Este clássico adota todas as técnicas descritas em Sunzi Xuanjing e os aplica em problemas similares àqueles que estavam descritos no papiro de Ring. Os 8 primeiros capítulos do livro apresentam questões que, atualmente, seriam resolvidas com aquilo que nós chamamos de álgebra linear. E o último capítulo aborda triângulos, retângulos e o teorema de Pitágoras. Só para falar brevemente do livro, o capítulo 1 é chamado de campos retangulares. Então este capítulo mostra como calcular áreas de campos dados seus lados. Contudo, você percebe que há uma confusão entre unidades de medida lineares e unidades de medidas quadradas. O capítulo 2 é chamado milhete e arroz. O capítulo 2 contém problemas similares aos problemas de peso do papiro de Rindt, voltado para o comércio de grãos. O capítulo 3, que também se destaca, é o capítulo de distribuição proporcional. Ele continua o estudo iniciado no capítulo anterior e estende a ideia de regra de 3, a mesma ideia que foi abordada no papiro de Rindt. Um outro capítulo que também merece destaque é o capítulo 6, chamado de transporte justo. Este capítulo aborda a distribuição justa de encargos entre os cidadãos. Para isto, assim como em outras civilizações, os chineses adotavam a ideia de proporção relativa à característica de cada cidadão, trabalho ou localidade.
E, portanto, é aqui que nasce a ideia de média aritmética ponderada. A ideia de você fazer uma distribuição de impostos entre os cidadãos de uma determinada região. No tocante à geometria, o documento matemático chinês mais antigo é o Zhu Bi Suanjing, e ele se dedica ao estudo da astronomia e das aplicações da matemática ao estudo de corpos celestes. O título se refere ao uso do gnomon na astronomia, o que levou então à descoberta do Teorema de Pitágoras. Embora o autor do texto tenha descrito o resultado para a tripla pitagórica 3, 4 e 5, ele acaba provando algo um pouco mais geral. Na realidade, o que o livro diz é o seguinte: quando ele vai introduzir o Teorema de Pitágoras, ele considera um retângulo de lados A e B, e aqui ele pega a diagonal deste retângulo. E o que ele demonstra é que esta diagonal é exatamente igual a raiz de A mais B ao quadrado menos 2 vezes AB. E perceba que quando eu expando esta ideia, isso aqui fica A2 mais 2AB menos B2, aliás aqui é mais, menos 2AB. Cancelo esses dois termos e, portanto, eu ficaria com a raiz de A2 mais B2, que é a forma que a gente conhece para descrever o Teorema de Pitágoras através de um retângulo. Mas o resultado que ele mostra é um pouquinho mais geral do que isso. O Teorema de Pitágoras foi originalmente chamado Teorema Gugu, que é sombra do gnomon. O livro indica que o imperador Yu era capaz de trazer ordem para o seu reino porque ele sabia como usar este teorema para calcular distâncias. Segundo o autor, o imperador conseguiu salvar a sua população de inundações e calamidades, pois com auxílio deste resultado, ou seja, do Teorema de Pitágoras, ele calculava a largura de rios e a altura de montanhas. Ainda você tem um registro de uma variação do método de edificação apresentado por Aryabhata I. Aryabhata I é um dos matemáticos hindus notáveis quando nós estamos pensando no desenvolvimento da matemática. O Jiuzhang Suanshu contém todas as fórmulas padrão para áreas de quadrados, retângulos, triângulos e trapezoides, junto com a relação entre o comprimento da circunferência e a área de um círculo. E as fórmulas apresentadas são mais amplas do que as registradas no papiro de Hind. Porém, os dois textos utilizavam π sobre 3. É claro que não é justo comparar esse texto com o papiro de Hind, porque o papiro de Hind foi escrito cerca de 2 milênios antes. Contudo, é curioso observar que esta aproximação foi usada por muito tempo, π igual a 3. Os chineses, só no século I, iriam adotar a aproximação π igual a 3,15147. E o livro também indica que, para calcular a área de um círculo, basta multiplicar metade do comprimento da circunferência por metade do diâmetro. Então, só para exemplificar, o que o livro dizia era o seguinte: eu quero calcular a área de um círculo. Então, eu vou multiplicar metade do comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência hoje é dado por 2πr. Metade disso, πr. Vezes metade do diâmetro, que é o raio. Então ficaria π vezes r ao quadrado. É a fórmula que a gente usa hoje. Também é dito que se pode obter o mesmo valor multiplicando o comprimento da circunferência e o diâmetro e em seguida dividindo o resultado por 4. Perceba que realmente eu chego na mesma fórmula. Porque veja, se eu vou pegar o comprimento da circunferência, isso é 2π vezes o raio do círculo em questão. Vou multiplicar pelo diâmetro, 2r. E aí divide o resultado por 4. 2 vezes 2, 4. Com esse 4 cancela. E portanto eu fico com πr². E o diâmetro era obtido, segundo o autor, dividindo o comprimento da circunferência por 3, o que reforça o fato de que se adotava π igual a 3. Porque veja só, se eu pego o comprimento da circunferência, que é 2πr, e divido por 3, e falo que isso é o diâmetro, a gente sabe que o diâmetro é 2 vezes o raio. Portanto, isso só faz sentido se π for igual a 3. Um outro método para calcular a área de um círculo consistia em elevar o diâmetro ao quadrado, multiplicar por 3 e dividir o resultado por 4. Veja o que acontece neste caso.
Vou elevar o diâmetro ao quadrado. Então, se o raio do círculo é R, o diâmetro é 2R, ao quadrado isso fica 4R quadrado. Então, está elevado. Vou multiplicar por 3 e dividir por 4. Perceba que isso me leva a expressão a 3R quadrado. Isso só faz sentido novamente se eu considerar que π é igual a 3. E ainda, ele dizia que podia-se calcular o resultado elevando o comprimento da circunferência ao quadrado e dividindo o resultado por 12. Novamente, o comprimento da circunferência é 2πr. Se eu elevo ao quadrado, fica 4π quadrado r quadrado. E aí ele diz, divide isso por 12. Ora, se eu assumo que isso é π vezes r ao quadrado, veja o que acontece. Aqui eu tenho π quadrado, r quadrado, sobre 3. Ora, como eu sei que a área do círculo é πr ao quadrado, isso só faz sentido se π quadrado dividido por 3 desse π. E, portanto, eu estaria assumindo que o π é igual a 3. Os autores também sabiam como encontrar o volume de uma pirâmide, bem como o volume de troncos de pirâmide com bases retangulares. O Sunzi Xuanjing contém poucos problemas de medida que são bastante incomuns, bem como problemas inversos. O que eu entendo por um problema inverso? Por exemplo, eu vou calcular o comprimento de uma circunferência sabendo a área do círculo. Por que eu chamo isso de problema inverso? Porque, tradicionalmente, o que se fazia era, eu determino o comprimento da circunferência, portanto, a partir dele eu entendo qual é o raio, entendo qual é o diâmetro, e a partir daí eu calculo a área do círculo. Aqui eu quero fazer o contrário. Eu te dou a área do círculo, você acha o raio, e a partir dele você calcula o comprimento da circunferência. Por isso que era entendido como uma espécie de problema inverso. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!